Audio Jungle. Bom dia. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as ferramentas de Machine Learning supervisionado do MATLAB. A agenda de hoje eu vou falar brevemente sobre como é o fluxo de trabalho para se fazer qualquer coisa sobre Machine Learning supervisionado. Em seguida, eu vou mostrar o resto tudo aqui dentro do MATLAB. Como criar e usar modelos de Machine Learning. Vou mostrar como usar os aplicativos para Machine Learning do MATLAB, tanto para classificação quanto para regressão, e mostrar um pouco sobre otimização de hiperparâmetros. O workflow de Machine Learning é bastante padronizado, mas é, ele é bastante padronizado assim, para todas as formas de Machine Learning supervisionado, independente de qual é o seu tipo de dado. A primeira coisa que você tem que fazer pré-processamento dos dados. Você tem que buscar eles, seja lá onde eles estiverem, pode ser, seja lá qual for o tipo deles, pode ser texto, pode ser número, pode ser categorias, pode ser sinal de sensor, pode ser imagens, pode ser qual for a sua fonte. Independente dela, você vai ter que organizar isso na forma de tabela. Você vai ter que formatar como uma tabela e extrair deles essas informações em forma numérica ou categórica. É, Em seguida, você vai ter que fazer uma limpeza desses dados também. Você pode ter variáveis faltando, variáveis vazias, pode ter linhas que não estão completas, que tem uma ou outra variável nula. Você tem que decidir como lidar com isso. Em alguns casos, você pode corrigir esse dado faltando, como interpolação, por exemplo. Outros não, você tem que jogar fora esse dado faltando, você não tem como trabalhar com ele. E às vezes você pode simplesmente ignorar. Um modelo ou outro é capaz de lidar com o dado faltando. Você vai passar também por uma seleção de variáveis. Você vai decidir quais delas são realmente importantes para o seu modelo. Até para você não ter um modelo com 500 variáveis, mas que na verdade importam só 10. Transformação de variáveis tem o mesmo propósito da seleção de variáveis. Se você tiver 500 variáveis na sua tabela, você pode talvez conseguir fazer uma transformação do tipo PCA, Principal Component Analysis, em cima delas, para reduzir esse número a um número pequeno, 10, 20. E, por último, você vai fazer uma divisão dos seus dados para treino e validação. Isso é uma boa prática em tudo que tem a ver com criação de modelos. Você nunca vai usar todos os seus dados para treinar o modelo. Você vai usar uma parte grande para treinar e uma parte menor para validar e ter certeza que ele está funcionando. Essa parte menor não vai ser usada durante o treino, vai ser sua base de teste. Em seguida vem o treino do modelo. Apesar de ter um monte de modelos disponíveis para serem escolhidos, essa costuma ser a parte mais fácil. Você Você tem uma etapa de escolha e configuração do modelo, onde você pode simplesmente roubar, usar um cheat aqui que chama otimização de hiperparâmetros, ou vou falar mais para frente, e treinar o seu modelo. Treinado o modelo, você vai fazer uma avaliação do performance dele com os dados de validação. E o que é avaliação de performance depende do tipo de modelo. Se for um modelo de classificação, você vai olhar para a matriz de confusão dele, por exemplo. Acertos na diagonal, erros fora da diagonal. É, se for um modelo de regressão, você pode querer olhar para gráfico de resíduos, ou para uma métrica de erro, como o erro quadrático médio, etc. No caso não supervisionado, tem métricas também, apesar de elas serem menos diretas. E, por último, avaliei a performance do meu modelo, ele está bom, estou satisfeito. Como que eu uso ele? Tem várias opções. Você pode criar uma interface, compilar isso em executável e passar para o seu usuário final. Nessa interface do usuário final vai entrar com dados relevantes
e mandar rodar o modelo e gerar uma resposta e guardar essa resposta em algum lugar. Outra opção é você compilar DLLs ou bibliotecas de outras linguagens. Qual a vantagem de fazer isso? Muitas vezes você vai ter um sistema já construído no seu ambiente e você só precisa agregar esse modelo no seu sistema. E esse sistema está, por exemplo, escrito em Java. Não é muito prático eu compilar num executável nesse caso. É mais prático eu compilar uma biblioteca Java que eu consiga chamar do meu programa já escrito em Java. E tem outras opções, dá para compilar em Python, C++, .NET, etc. E outra opção ainda é gerar código C ou C++. Gerar código bruto, não compilado. Para que se faz isso? Geralmente para embarcar o código em hardware. Pode ser num Arduino, numa Raspberry. Tem outras opções também. Esse é o workflow básico. Nesse webinar eu vou falar mais da parte de treino de modelo e avaliação de performance, mas a parte que dá mais trabalho e que é mais importante mesmo é essa de pré-processamento. Então eu vou falar dela um pouquinho também durante as demos. Ok? Então, passar para o MATLAB agora. Primeira de classificação. Eu vou mostrar primeiro o passo a passo via código e depois eu vou mostrar no App Designer para mostrar como fica bem mais amigável. Primeira coisa, leitura. Eu vou deixar assim. Primeira coisa, leitura de dados. Eu criei aqui um data store para ler minha tabela Wine Quality. Essa tabela, para quem não souber, é um dataset genérico com propósito didático, na verdade, para ensinar machine learning. Ele tem dados de várias variáveis aqui, físicas ou químicas de vinhos, por exemplo, quantidade de ácido cítrico, quantidade de óxido de enxofre, pH, densidade, álcool, tudo. E também tem um score de qualidade dado por críticos de vinhos e a cor do vinho. Nessa demo de classificação, a gente vai ver se consegue criar um modelo que olha para as propriedades físicas do vinho, não a qualidade, para ver se ele consegue adivinhar a cor. Não tem propósito nenhum fazer um modelo desses, é só didático mesmo. Ok, então aqui eu leio a minha tabela. Eu também converto a cor para categórico, porque originalmente ela é texto, eu não posso trabalhar com texto. E esse aqui é o comecinho da minha tabela. Primeira coisa que eu tenho que olhar para modelos de classificação é se os dados estão balanceados. Vou dar esse pedacinho aqui. Se eu contar a quantidade de cada rótulo, de cada resposta minha resposta do modelo vai ser a cor. Se eu olhar a quantidade de cada resposta possível, eu tenho só 1.500 vinhos tintos para quase 5.000 vinhos brancos. Isso tem uma diferença significativa entre eles. Se eu treinar um modelo com dados desbalanceados como esses, eu posso acabar caindo num modelo que vai, por exemplo, dizer que todos os vinhos são brancos, vai acusar ali 75% de acurácia e vai ficar contente com isso. O meu modelo é basicamente inútil se eu fizer isso. Então, é uma boa prática, principalmente se eu tiver com dados muito desbalanceados, tipo 95% de uma categoria só, balancear os dados primeiro. O que significa balancear? Significa selecionar aleatoriamente uma quantidade igual, ou mais ou menos igual, de cada um. Então, se eu tenho só 1.500 tintos, eu vou selecionar esses 1.500 tintos e 1.500 aleatórios entre os brancos. É basicamente isso que está feito aqui. Ele pega uma amostra aleatória de 1.599 em cada categoria. E no final ele conta de novo só para ter certeza que agora essas categorias estão iguais. Particionamento. Particionamento tem muitas formas de fazer. Aqui tá feito na mão, com as funções de
sorteio de números aleatórios do MATLAB, mas tem uma função para isso também, que são a holdout e a kfold. Uma chama holdout alguma coisa e a outra chama kfold validation. Enfim, vou mostrar elas mais para frente quando eu estiver usando o app. Fazendo assim na mão, como que funciona? Eu embaralho todos os índices da minha tabela. Handpeg faz isso. Eu pego todos os números de 1 até N e embaralho eles. Aí eu pego os primeiros 80% aqui. Os primeiros 80% vão ser os meus índices de treino. E os 20% finais vão ser os meus índices de validação. Certo? Ok. Então, esse aqui eu não rodei ainda. Certo. E agora eu estou pronto para realmente criar um modelo. Como que se cria um modelo por código no MATLAB? Todas as funções de criação de modelos de machine learning começam com fit, de ajuste. Classificação vai ter um C, regressão vai ter um R. E em seguida o nome do modelo. Nesse caso eu estou treinando um modelo tipo KNN. Então, fit C KNN. Eu passo os meus dados, é minha tabela, só olhando para os índices de treino, todas as variáveis. Eu aponto qual é a minha variável resposta, no caso é a cor. Isso aqui já seria suficiente. Isso é o mínimo dessa sintaxe. O resto são opcionais. Por exemplo, eu posso apontar os meus preditores. Quais são as variáveis relevantes para predizer a cor do vinho. No caso, eu quero todos eles, exceto a qualidade. Então, eu estou indo até pegando todas as variáveis aqui, properties.variableNames, até a antepenúltima. Isso, até a antepenúltima. E eu vou setar também algumas propriedades do modelo KNN em si, que é o número de neighbors. O modelo KNN é K-nearest neighbors. Ele busca o vizinho mais próximo do ponto que você está querendo fazer a classificação. E ele vai basear a sua classificação nesses vizinhos. Eu posso setar quantos vizinhos ele vai buscar. No caso, eu quero 3. Eu posso setar critérios de desempate. Se for para desempatar entre eles, ele vai buscar o mais próximo. Posso setar várias outras coisas que eu não mexi, deixei no default. E fazendo esta linha aqui. E ele cria aqui o meu modelo de classificação por KNN, com todas as propriedades aqui. Lista dos preditores, qual é a resposta, quais são as classes da minha resposta, quantas observações tem na minha tabela, tipo de métrica de distância, número de vizinhos, etc. E como que eu uso esse modelo? Eu chamo predict em cima dele. Predict com o meu modelo, com os meus dados de validação, usando todas as variáveis que o meu modelo exige. E aqui eu também já faço não só o uso do modelo em cima dos dados de validação, mas a matriz de confusão para avaliar a qualidade desse modelo. E está aqui a matriz de confusão. Ele tem aí uns 88, 89% de acurácia. Certo? Ele pode ficar melhor. Pode ficar bem melhor se eu usar otimização de hiperparâmetro. Otimização de hiperparâmetro, o que significa isso? Aqui eu setei na mão alguns parâmetros. E tem vários outros parâmetros se eu olhar na documentação. Abrir a documentação do KNN aqui. Aqui, opcionais, aqui embaixo. Aqui, critérios de desempate, tamanho do bucket, que isso aqui é máximo. Tá, o máximo número de pontos na árvore de busca que o KNN cria internamente, tá? Quais são os preditores categóricos, quais são os nomes de classe,
matriz de custo, custo de classificação errada, covariâncias, métrica de distância. Eu posso setar tudo isso, apontando na forma de nome de propriedade e valor. Peso sobre a distância, expoente, no caso de usar certos tipos de distância. Enfim, tem um monte de propriedades setáveis aqui. Eu não, eu não gostaria de ficar explorando cada uma das possibilidades de cada uma dessas propriedades. Então, para isso existe a otimização de hiperparâmetro. Ela vai explorar essas propriedades automaticamente para mim, de uma forma guiada, não vai ser uma forma aleatória. Ele vai tentar aquilo que ele acha que vai melhorar o modelo, por um critério estatístico bayesiano. Então, eu seto aqui a propriedade Optimize Hyperparameters e aponto quais propriedades eu quero que ele explore. E se eu rodar isso aqui, deixa ele abrir e começar a rodar. Aqui. Nisso, enquanto ele faz isso, ele está explorando. Cada ponto aqui nessa curva é uma possibilidade que ele explorou entre entre as propriedades que eu apontei para ele explorar. E essa curva não é bem o erro do modelo, mas é algo similar a isso. É o que ele considera. É o que ele está tentando otimizar, o que ele está tentando minimizar para chegar no melhor modelo possível. E no que ele vai fazendo isso, ele vai tentando coisas novas, ele vai parar acho que com 30 e vai chegar a alguma conclusão. E ele vai mostrando aqui também o que ele está explorando. Então, por exemplo, aqui. Distância, distance weight e standardize. Quando vai tentando. Isso aqui. 6, 7. Acabou. Ó, melhorou consideravelmente, mais de 99% de acurácia. O que ele chegou à conclusão que é o melhor modelo? Distância do tipo city block, o peso sobre a distância inverso da distância e standardize true. Esse standardize aqui significa normalização, normalização por z-score. Isso é uma coisa que na verdade eu devia ter feito aqui em cima, que eu não fiz de propósito para ter um modelo ruim no começo e mostrar a otimização de hiperparâmetro funcionando. É uma boa prática também você trabalhar com variáveis normalizadas. Por quê? Porque se eu tiver uma variável que está na casa dos milhões e uma que está na casa dos milésimos, a variável que está na casa dos milhões vai ter um peso gigantesco no meu modelo e a de milésimos vai ser completamente ignorada. Então, é uma boa prática você normalizar as coisas antes de tentar um modelo de machine learning. E aqui eu não fiz isso, certo? Mas o modelo KNN já tem a opção aqui interna dele de normalização. E ele chegou à conclusão que ele deve normalizar. Outros modelos não têm essa opção construída dentro dele, então é sempre bom normalizar de verdade. Certo? Mostrar isso dentro do aplicativo agora. Que aqui nesse caso eu criei só um modelo KNN. Tem um monte de modelos para explorar. E cada um deles tem as suas opções para eu usar a otimização de hiperparâmetro. Então, não é muito conveniente você fazer um código para um modelo, depois faz mais um código para outro, depois faz mais um código para outro, só para procurar qual deles se sai melhor. É para isso que existe o Classification Learner aqui. Você pode, dentro dele, testar vários e criar o código automático só para aquele que ficou bom. Certo? Então aqui eu estou criando uma sessão
quando eu crio uma sessão, eu importo dados pro aplicativo. Eu estava trabalhando com essa tabela aqui, né, que tá dados balanceados já. É, ele já lê quais são as variáveis, qual é o range de cada variável. Ele já concluiu que a minha resposta deve ser a única variável categórica da tabela, que é a última aqui. Eu não quero usar qualidade, porque a qualidade é irrelevante nesse caso. E ele já me pergunta qual método de validação que eu quero fazer. O que eu fiz de validação naquele script foi o que a gente chama de holdout. Eu separei uma quantidade, no caso foi 20%, dos dados para usar para teste. Esse não é a única forma de validação. Existe cross-validation também. Cross-validation ele vai dividir os dados, por exemplo, em 5 partes e vai treinar 5 vezes. Cada vez ele vai usar uma dessas partes para treino e as outras para teste. Então, na primeira vai usar a parte 1, 2, 3 e 4 para treino, a 5 para teste. Aí na outra vai usar 1, 2, 3 e 5 para treino e a 4 para teste, e assim por diante. Então ele vai ter 5 modelos e vai ter uma média, entre aspas, da acurácia deles. Eu vou usar holdout mesmo, porque é mais rápida, e foi exatamente o que eu já tinha feito. Deixar ele carregar tudo aqui, certo? Então ele permite aqui eu visualizar as variáveis duas a duas, separadas na cor aqui pela categoria, vinhos tintos e brancos. Ele também permite aqui em cima escolher quais modelos treinar. Ele tem um monte de variações de árvore de decisão, um monte de variações de discriminant analysis, regressão logística, naive Bayes, support vector machines, KNN, que é o que a gente estava olhando agora há pouco, e ensembles de árvore de decisão. Dá para testar todos eles. Ele inclusive dá a opção aqui, todos os rápidos de treinar, todos e todos os lineares. Eu não recomendo usar esse todos aqui, porque ele vai. As chances são altas dele esbarrar em algum modelo que não vai funcionar muito bem e que vai levar a eternidade. Então, eu recomendo começar a explorar todos os rápidos de treinar. Você pode ou não usar paralelo. A minha máquina só tem 2 cores, então isso não é muita vantagem, mas se você tivesse uma máquina de 20 cores, por exemplo, ótimo, dá para treinar 20 modelos de uma vez só. Entre os rápidos de treinar, ele pegou só as árvores de decisão e os KNNs. E ele chegou à conclusão que o KNN com pesos é o melhor entre esses. KNN com pesos, distância euclidiana, pesos sobre a distância do inverso do quadrado e dados normalizados, de novo. Você também pode fazer otimização de hiperparâmetros aqui. Por exemplo, se eu quiser uma árvore de decisão otimizada, eu seleciono lá Optimizable Tree e mando rodar. Ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá fora para o KNN, aqui dentro. E ele vai mostrando aqui o que ele está tentando no momento. Como as propriedades de uma árvore de decisão são diferentes das propriedades de um KNN, vocês veem aqui, o que ele tem de propriedade aqui para tentar. Critérios de divisão, o critério de divisão entre os nodes da árvore e o número máximo de divisões de, de uma árvore de decisão. E vai tentando. Por default ele vai parar em 30. Aqui no Advanced eu posso setar isso se eu quiser.
mas ela ainda não fica tão boa quanto o KNN ficou. Eu posso ver a matriz de confusão aqui dentro também, certo? E tem outras métricas aqui, curva ROC, enfim. E no fim de tudo, estou satisfeito com o meu modelo KNN com pesos aqui. Eu posso gerar uma função. Essa função, gerada automaticamente, treina um modelo exatamente como o que foi treinado no aplicativo. É um KNN para classificação, usando distância euclidiana, expoente não importa para essa distância, usando 10 vizinhos, usando o quadrado o inverso do quadrado da distância como peso e normalizando dados, certo? Esse código é cheio de redundâncias, mas é só como uma garantia, entre aspas, de que ele, ele vai funcionar se você passar só essas variáveis, por exemplo. Se você não passar elas, ele vai dar um erro. E o que eu falei de validação aqui, ele já faz a validação aqui com essa função CVPartition, sem eu ter que fazer o embaralhamento na mão dos índices. CVPartition, usando holdout com 20%. Pronto, ele já faz a divisão em treino e teste para mim. E o que essa função retorna? Um classificador pronto para uso. Certo? Mostrar agora regressão. Regressão eu vou passar mais rápido, porque a ideia é muito, muito similar. Mesmo dataset, mas dessa vez eu vou fazer uma regressão para tentar dizer a qualidade do vinho. Será que a qualidade do vinho está relacionada às propriedades, propriedades físico-químicas dele? Vamos ver. E eu acrescentei aqui normalização de cada variável, porque é o certo, né? Para cá. Normalizados, os meus dados ficam assim. De novo, particionamento. No caso aqui não tem balanceamento. Balanceamento é uma coisa que se faz para classificação. Para regressão não faz muito sentido fazer isso. Primeiro modelo tentado aqui vai ser um fit LM, Linear Model. Linear Model é simplesmente combinação linear de todas as variáveis de alguma forma. Eu vou criar um modelo linear com os meus dados, com a minha tabela só com os dados de treino. Que tipo de modelo linear? Um quadrático, e o resto aqui são opcionais. Qual é a minha variável de resposta? Qualidade. Quais são os meus preditores? Todos esses, incluindo a cor, que era a última da tabela. Certo? Vai pegar todos até aqui, mais a cor. E a qualidade é a resposta. Então, roda isso, roda isso. Modelo linear vale um pouco a pena olhar mais a fundo. Isso é um modelo linear. Ele, para cada variável, ele vai me dar um coeficiente. Esse é o coeficiente que ele vai usar para fazer a combinação linear e me dar uma resposta. Ele também me dá desvio padrão dessa estimativa e um t-stat ou p-value, que são métricas de quanto esse coeficiente é importante. A interpretação do t-stat é o t de student. Se ele estiver próximo de zero, ele não é importante. Se ele estiver longe de zero, tanto negativo quanto positivo, o coeficiente é importante. Então, o intercept aqui é importante, ele é bem grande. E tem um monte de coeficientes aqui que não importam nem um pouco. Isso já é um indicativo que esse modelo, que essas variáveis não são tão relevantes assim para predizer qualidade do vinho. Vocês podem reparar também que não é eu não uso só as variáveis puras aqui, eu pedi um modelo quadrático, né? Então ele também tem as combinações entre as variáveis, no caso, fixed acidity com volatile acidity, e todas as combinações possíveis. E eu também tenho os quadrados, por exemplo, volatilidade ao quadrado, ácido cítrico ao quadrado, etc. No meio aqui tem só algumas poucas que
ficam grandinhas até, grandinhas assim, maior do que 2, por exemplo, maior do que 3. São só alguns. Então talvez valesse a pena treinar um modelo só com esses alguns, né? Mas primeiro avaliar como esse ficou. Como que se avalia esse modelo? Para aplicar ele igual nos outros modelos. Predict em cima do modelo, passando dados na forma de tabela. E aqui fazendo um histograma de erros do meu modelo. Histograma de erros, a nota dos vinhos ia de 0 a 100, né? E aqui o meu histograma de erros, eu tenho erros de até mais ou menos 20. Então não é tão bom assim esse modelo, não. Outra forma de visualizar se o modelo ficou bom ou não é um scatter plot dele. Predição versus realidade. Eu esperaria num modelo perfeito que todos esses dados caíssem em cima dessa linha azul, que é onde a predição é igual à realidade. Nenhum modelo é perfeito, então eles dispersam um pouquinho em torno dessa linha. Mas eu esperaria uma dispersão pequena. Isso aqui está quase uma nada. Não tem quase não tem correlação entre o que é predito e a realidade. Esse modelo é bem fraco. Não pelo tipo de modelo, pelos dados. É, outra forma de botar aqui isso. É, o modelo linear ele também tem uma segunda versatilidade que os outros não têm. Você pode apontar a equação que você quer usar para ajustar. Então, se eu rodar este trecho aqui, o que eu fiz naquele trecho de código? Ah, não, fecha isso aqui. Eu selecionei só os coeficientes do modelo anterior, onde o t-stat era grandinho, maior do que 2 em valor absoluto. E eu criei a equação com esses coeficientes. Como que se cria a equação para mandar ele ajustar? Você escreve dessa forma. A sua resposta, aproximadamente igual com esse tiozinho aqui. Esse 1 é o intercept. Então, então a sua qualidade é igual ao intercept, mais escreve as variáveis. Todas elas. Se for free sulfur dioxide, alcohol, combinações aqui. Fixed acidity, dois pontos é vezes aqui. Citric acid, etc. Você pode combinar direto com uma categórica, que nem a cor nesse caso, color. E aqui no final tem também quadrados, residual sugar. Você pode colocar a potência que você quiser aqui. Eu acrescentei na mão aqui também residual sugar ao cubo e álcool ao cubo. E montei o modelo só com as variáveis que eu quero. Ele não ficou melhor do que o outro, mas é só para mostrar que isso é possível de fazer. Certo? Existem outros modelos além do linear para regressão. Você pode fazer uma árvore de decisão para regressão, por exemplo. Para classificação era fit C-tree. Nesse caso é fit R-tree para regressão. A sintaxe é exatamente igual para classificação. Você dá a tabela de dados, aponta a variável resposta. E se quiser, aponta também quais são as variáveis importantes aqui. E tem outros também, por exemplo, fit de Gaussian process, processo gaussiano, para regressão. Aqui eu estou treinando os dois, avaliando os dois. Ele leva um tempinho porque o processo gaussiano é enjoado. Aqui ele já treina a árvore de decisão. Lá. Treinou os dois. Então, processo gaussiano até que ficou um pouquinho melhor do que o linear. A árvore de decisão ficou ruim. Ficou pior que o modelo linear. Certo? E eu posso também
usar a otimização de hiperparâmetros neles. Por exemplo, no caso eu vou usar a árvore de decisão, porque é rapidinha de treinar. Eu vou mandar otimizar hiperparâmetros, quais? Todos, certo? Funciona também. E eu posso ver aqui o que ele está tentando. Tamanho das folhas da árvore, número máximo de divisões, número de variáveis para mostrar. Ok. Então, certo. Ah, melhorou consideravelmente comparado com a árvore de decisão inicial, mas continua bem ruim. Eu posso fazer isso dentro do Regression Learner para tentar vários tipos diferentes de modelo. De novo, passar bem rápido só para... Porque é praticamente igual ao do Classification. Certo? Iniciar uma sessão. Nesse caso eu vou usar T. Ele já pegou que eu tenho o que eu quero, a minha resposta é a qualidade e todas as outras são preditores. Eu vou usar holdout de novo, não quero cross validation. Certo? Não preciso de paralelo. Certo? Pode voltar. De novo aqui, ele tem o walk, todos os rápidos de treinar e o todos. E tem várias coisas aqui. Tem muitas variações de modelo linear, tem variações de árvore de decisão, de support vector machines, processos gaussianos e ensembles. Enfim, o que ele considera que é rápido de treinar aqui? Provavelmente os lineares e as árvores. Foi isso que eu tinha mostrado. Tentar uma variação do linear aqui que é o robust. Ele tenta ser mais assertivo quando tem outliers. Ele tenta ser menos sensível a outliers esse modelo. Não melhorou. É. Stepwise Linear eu não vou nem tentar porque eu sei que ele é bem lento. Um Ensemble, talvez. Também não. Bom, nesse caso, para essas variáveis, assim, claramente a qualidade do vinho não tá nem um pouco relacionada, ou pelo menos a qualidade atribuída por críticos de vinhos não está nem um pouco relacionada com as propriedades químicas dele. Então, é, e eu posso no final aqui gerar a função do gerar automaticamente a função que treina o modelo que eu escolhi. Então, no caso, eu escolhi um linear model, então está aqui embaixo. Cadê? Linear model. Aqui, FitLM. FitLM com todos os preditores, tipo linear, sem robust. Certo?
Então, por último, agora mostrar outro caso de regressão, só que dessa vez um caso mais adulto, não didático. Fechou tudo, fecha os apps também. O Zap. Ok. Meu editor aqui. Esse script fit energy model aqui. Aqui são dados reais, tá? Eu tenho nesses 3 arquivos aqui, o T2 eu tenho dados de consumo de energia hora a hora em uma certa área dos Estados Unidos. O weather.mat eu tenho dado de clima dessa mesma área. Clima é temperatura, chuva e neve. E holidays.mat eu tenho a lista de feriados americanos desde 2020 até o presente ou mais. Eu tenho essas 3 tabelas para criar um modelo de machine learning que prevê o consumo de energia dessa região. Então aqui mostra um pouco da parte que é mais trabalhosa, que é exatamente a parte de você pegar os seus dados onde eles estão, formatar de um jeito adequado, extrair o que é relevante, para aí sim você criar um modelo. Então, isso aqui é a cara dos dados. Maximiza aqui. Consumo de energia, hora a hora, por vários anos. Temperatura, vocês podem ver que tem um gap aqui, tem dado faltando por vários anos. Não me pergunte por quê, isso aqui veio do NOAA, órgão meteorológico americano. Chuva e neve, certo? Mas esse gap aqui acaba tendo propósito didático, vai. Certo. Primeira coisa, eu não tenho como alimentar 3 tabelas para um modelo de machine learning, eu tenho que juntar elas. Eu vou juntar pela data. Então, se eu, e como? Funções aqui outer join. Outer join, para quem sabe SQL ou alguma coisa de banco de dados, é exatamente igual no MATLAB. Você aponta nas tabelas que você quer juntar, qual é a variável-chave na tabela da esquerda, qual é a variável-chave na tabela da direita, e se você vai juntar, se você vai considerar essa chave como uma coisa só ou não. Aqui eu estou tirando tudo que acabou ficando sem uma data, limpando um pouco a tabela. E depois eu dou outer join de novo para juntar isso com a terceira tabela, que é primeiro foi com a dos feriados, depois com a do tempo, com a do clima. Eu posso dar head T, só para ver como ficou. Eu tenho aqui o meu tempo, horário, né? Data e hora, energia consumida. Aqui foi o que eu usei como chave, que é a data sem hora. Feriado ou não, qual é o nome do feriado? Se não é um feriado, vai estar undefined aqui. Chuva, neve e temperatura, certo? Como extrair o que é importante aqui? Essa parte de clima já tá ok, é dado numérico, é fácil de usar. Feriado ou não, isso é importante, mas eu não posso trabalhar com undefined. Undefined é o nulo para dado categórico. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui para indicar que isso não é um feriado, e um não feriado também é importante. E tem várias coisas importantes na data que eu preciso extrair. Mas eu não posso alimentar um datetime direto para o modelo. Eu tenho que extrair como número ou categórico. No caso, categórico. O que pode ser importante? Horário. De noite as pessoas estão dormindo, não estão usando energia. De dia está todo mundo trabalhando, está usando bastante energia. Então, o horário é importante. O dia do mês talvez seja importante. Eu vou colocar aqui. O mês é importante. Tem meses mais quentes, meses mais frios. Quando está quente, a gente liga o ar-condicionado. Quando está frio, não. Quando está muito, muito frio, a gente liga o aquecedor. O mês eu converti para categórico e em seguida eu renomeei para ficar mais legível. O dia da semana também é importante. As pessoas trabalham durante a semana, folgam no fim de semana. Elas vão gastar mais energia durante a semana
nos escritórios, menos energia nos escritórios do fim de semana. E mais energia em casa no fim de semana. É, certo. Os feriados, eu já tinha várias categorias para cada um dos feriados aqui na lista. Eu preciso de uma categoria a mais para os não feriados. E tudo onde tiver undefined, e tudo onde tiver undefined, eu vou substituir por um não feriado, que agora é uma categoria, agora vai entrar na conta. É, outras informações que podem ser relevantes e ajudar. Por exemplo, dias logo antes e logo depois de feriado. É comum é, existem emendas. Emendas têm um comportamento fora do comum também. Seria bom eu ter uma flag em cima desses dias. No caso, um e 2 depois do feriado e um e 2 antes do feriado. Esse pedaço aqui calcula isso. E um último dado que pode ser útil também é uma tendência de longo prazo, digamos assim. Eu vou alimentar um modelo com a própria curva de energia bastante suavizada e uma semana atrás. Partindo do pressuposto que o consumo de energia da semana passada tem correlação com o consumo de energia agora, certo? E é isso que eu vou alimentar o meu modelo. Eu vou passar isso aqui só para mostrar como fica a tabela já com as coisas calculadas. Aqui. Já tinha chuva, neve e temperatura. Eu acrescentei agora hora, dia, mês, dia da semana, feriado, consertei o feriado, coloquei flags nos dias antes e depois, e last week energy. Esses não aqui é só porque é o comecinho da tabela. Se eu pedir uma. Tipo, no comecinho da tabela tava não, mas é só porque tem uma suavização longa em cima dela. Certo. Agora sim, sim, última coisa, limpeza. Tem um buracão no meio dos meus dados na temperatura. Eu não quero trabalhar com eles, então vou buscar linhas em que tem dado faltando e eu não vou usar essas linhas. Table sort rows, tá. E eu não vou usar essas linhas para treinar modelo, certo? Particionamento, igualzinho eu já tinha explicado. E agora sim, pronto para criar modelo de regressão. Primeira tentativa, modelo linear. é, Isso é como fica um modelo linear. O particionamento eu não fiz exatamente igual não, desculpa, tenho que explicar direito. O normal do particionamento é você embaralhar os dados e pegar 20% aleatórios para teste, 80% aleatórios para treino. Aqui eu não fiz de forma aleatória para poder ter uma visualização da validação. O que eu peguei para validação foi os 20% mais recentes, aqui no finzinho da curva, e todo o passado para treino, certo? Então não foi aleatória, mas foi ainda 20% e 80%. Esse é o resultado para o modelo linear. Olhando em cima dos dados de teste, como que ele fica? Zoom, mais um, certo? Ele segue a tendência, mas ele tem erros grandes. E ele provavelmente não vai ficar melhor do que isso. Então, e também dá para ver dentro dele, acho que é Model 1 que eu chamei, Model. Dá para ver os coeficientes aqui para ver quais são importantes. A maioria deles realmente é importante. O dia não muito, mas mês dia da semana feriados são, certo? Outra tentativa de outro modelo, árvore de decisão.
certo? A árvore de decisão tem uma coisa curiosa comparada com outros modelos. Repare aqui, onde no gap de temperatura aqui no meio, o meu modelo não gera uma predição. A predição é o laranja, tá? Ele não gera uma predição. Por quê? Tem um nan na minha temperatura. Ele vai fazer uma combinação linear de várias variáveis, onde uma delas é nan. O resultado vai ser nan. E o nan não é plotável, não significa nada. Ele nem é um número. Então não tem uma predição nesse caso. A árvore de decisão não. Ela consegue gerar ainda uma predição meio que ruim, mesmo tendo um nan. Pelo jeito que ela funciona. Ela não é uma combinação linear de nada. É um critério de ir dividindo as coisas. Só isso. Então, ele divide até onde ele consegue. Encontrou o nan, ele não consegue mais. Então, aquilo é a predição ruim do jeito que está. Onde não tem dado faltando, também está bastante ilustrativo aqui. Onde não tem dado faltando, parece que ela gera uma predição incrivelmente boa, né? Ó, segue quase perfeitamente a predição já segue quase perfeitamente a realidade em cima dos dados de treino. Mas se olhar os dados de teste, a história não é bem essa. Ó, se olhar os dados de teste, tem erros bem maiores aqui. Isso acontece porque é uma tendência de árvore de decisão. Ela tende a dar overfit. Ela vai dar um modelo que se ajusta muito, muito bem nos dados de treino, mas que não tem uma performance tão boa assim nos dados de teste. É por isso que não se costuma usar ela de forma pura desse jeito. Se costuma usar em ensembles, que é o próximo, que é o próximo modelo tentado. O ensemble, ele é basicamente um monte de árvores de decisão pequenas, nenhuma delas particularmente boa, só que em conjunto elas votam para fazer a sua predição. E, e nisso, onde uma erra, a outra pode acertar e você chega num resultado que, em média, é melhor do que de uma árvore sozinha. Ele leva um tempinho para treinar, porque um ensemble, né, é um monte de árvores de decisão, não é uma só. Mas eu deveria ter treinado. Aqui. O Ansible, sendo um monte de árvore de decisão, ele também consegue gerar uma predição onde falta dado. Ele também gera um resultado até que bem ok nos dados de treino. Ele parece menos ok do que o da árvore de decisão sozinha, mas é porque ele não dá overfit, ele dá um resultado mais honesto. Ele segue a tendência com alguns erros ocasionais. E se eu olhar nos dados de teste, ele também segue a tendência com erros ocasionais. Como ele não dá overfit, ele é um modelo, ele dá uma métrica de acurácia mais honesta para você, certo? Eu posso usar a otimização de hiperparâmetros no Ensemble. No caso, eu não estou treinando ele, eu já treinei previamente, porque ele leva mais de 15 minutos. Então eu estou só carregando de um lugar já salvo. Carregando de algum lugar e já aplica o modelo. Nossa, que demora só para carregar. Foi. Certo? Não ficou particularmente melhor do que um Ensemble não otimizado, mas também funciona. Segue bem a tendência com erros ocasionais. É, e, eu, e calcular as métricas de erro. Calcula tudo aqui.
No caso aqui, eu vou calcular para a árvore de decisão e para o ensemble otimizado. Alguns histogramas de erro, só para mostrar. Aqui ele calcula e aqui ele plota tudo, certo? Plotar só para mostrar a diferença que faz o overfit. Para árvore de decisão, erro absoluto. O histograma azul é nos dados de treino, histograma laranja aqui nos dados de teste. Nos dados de treino, o histograma é bem estreitinho, parece que ele erra bem pouquinho, mas o dado de teste largo erra bastante. Erro relativo, mesma coisa, é o erro, só que é percentual em relação à realidade. Segue o mesmo comportamento. No teste, ele acaba errando muito mais do que no treino. Para um ensemble, ele dá bem menos overfit. A diferença entre os dados de treino e os dados de teste é bem menor. Ainda tem um pouquinho, mas já é bem menor. E bom, é isso. Isso foi o final, né? Foi. Root mean square. Ok. Era isso que eu tinha para mostrar hoje sobre classificação e regressão. Se vocês tiverem perguntas, eu vou responder no chat agora. Tá. Leonardo pergunta se o MATLAB tem suporte a Deep Learning. Tem. Ele tem o Deep Learning do Box, dá para criar modelos de Deep Learning praticamente todos. Dá para fazer inclusive por interface gráfica, tanto a criação do modelo e o treino dele, a avaliação dele. E você consegue exportar modelos para TensorFlow e para modelo ONCS, que é o genérico que todos leem. Ele integra bem com outros frameworks de Deep Learning. Bom, então eu vou encerrar o webinar aqui, então. Obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo.